Isso vem desde 1900 e minha avó. Tempo, viu, velho? 1900 e minha avó. E aí galera, bem-vindo mais uma vez ao Games for Business. Esse aqui é o Jair Justine, eu sou o Josias Paz e a gente vai começar a sair do lenga-lenga, meu irmão. A gente vinha falando, né, das categorias, que é uma coisa muito importante pro planejamento. Sim. Mas hoje a temática é mais importante ainda para que você consiga definir a sua gamificação. Isso aí. Hoje nós vamos falar sobre grupos de jogadores, beleza? Exatamente. A gente vai entender hoje que cada perfil de jogador tem uma influência dentro do seu processo de gamificação e fica ligado. Bom, para falar dos grupos de jogadores em si, né, que tem uma influência muito forte em como a gamificação vai ser montada, né, vai ser um trabalho inclusive do game design, identificar as características, né, dos jogadores para poder classificar e então poder determinar os melhores elementos de jogos que serão aplicados. Isso existe pelo fato de que o ser humano hoje, ele tem o jeito de ser dele, ele tem os objetivos, o comportamento dele, o modo de pensar. Cada um age de uma forma diferente. Isso. E isso pode influenciar muito a forma como o game vai ser montado ou como ele foi montado, né? Isso. Vão ter pessoas que vão ter características de ser simplesmente introvertidas, outras extrovertidas. E dependendo da forma como o jogo foi colocado, talvez você não atinja a motivação e o engajamento que se espera naquela pessoa. Pois é, você projeta um jogo, quando nós estamos pensando no jogo, você pensa no público. Qual é o tipo de jogador que eu quero atingir, né? Se você quer atingir um jogador hardcore mesmo, então você vai colocar altos desafios, um nível de um pouco mais alto, de dificuldade. Se você quer fazer uma coisa, não, eu vou atingir um público casual, então você coloca elementos mais simples, não é? Divertidos e tal. O negócio que tu joga lá, como é? Candy Crush, aquela parada lá, enfim. Essas coisas aí, velho. Então, esses tipos de comportamento, esses tipos psicológicos são fundamentais no processo de gamificação. Com certeza. Isso não é uma coisa nova, velho. Isso vem desde 1900 e minha avó. Tempo, viu, velho? 1900 e minha avó. Com todo respeito. Com todo respeito da minha velhinha que já se foi. Mas isso é antigo, bicho. Isso é muito antigo, né? E nesses estudos que vêm do passado, foram definidos 4 tipos de jogadores. Quais são os 4 tipos? O socializador, o explorador, o conquistador e o predador. Agora a gente vai entender cada um desses tipos, beleza? Então o primeiro tipo aí desses, Josias, é o conquistador. O conquistador pode ser entendido como aquele cara que, como o próprio nome diz, ele faz de tudo para conquistar o máximo de pontos, de conquistas do jogo. É aquele cara que vai jogar CS, o cara quer fazer 50 mil kills lá para ganhar uma petzinha lá na Steam e tal. Então esse tipo de cara, né? E ele vai fazer de tudo. É o instigado. É o instigado, é o cara que tá lá, pô, eu vou conseguir o máximo de pontos, porque eu quero me destacar dos meus amigos e tal, eu quero ser o melhor e quero ser reconhecido por isso, né? Quero ter as conquistas mais difíceis, eu quero ter maior pontuação, eu quero ter mais moeda, eu quero ter todos os itens que são mais caros de se comprar. Exatamente. Esse cara, ele é o dominador da parada. É o dominador, cara. Você vê, se o cara... Quem joga Warcraft sabe que, por exemplo, que tem montarias extremamente difíceis de se pegar. Né? O cara às vezes passa 3, 4, 5 meses jogando ali pra conseguir só bater o perfil. Só pra dizer, eu tenho. Eu tenho. Você não tem. Você não tem, tal. O cara vai lá pra Algrimar, fica pairando com seu dragão ali e tal. Né? Algrimar, porque é claro, da Ordem, a Aliança já não fala nem nesse nome aqui. Então, cara, um dado, né, que a gente esqueceu de falar é que só 10% dos jogadores são conquistadores. Esqueci de falar isso. Pois é. E tem outros 10% que são caracterizados como exploradores. Esses são massa, eu conheço vários. Exploradores são aqueles caras que querem conhecer tudo do jogo, velho. Absolutamente tudo. É aquele cara que você pergunta a ele, ei bicho, como é que eu consigo tal coisa? Ele te responde. Ele tem o respeito de conhecer intimamente o jogo no qual ele faz parte. Isso. Então esse é o tipo de cara que quando você monta a gamificação, você tem que se preocupar com ele. Porque é aquele que pode te trazer inclusive um maior
contribuição de melhoria na gamificação que você está aplicando. Isso. E esse cara é interessante porque você pode utilizar esse tipo de explorador a seu favor, como um guia para outras pessoas, para outros jogadores de inexperiência. Você pode colocar esse cara como um tutor, né? Você está fazendo, por exemplo, no exemplo real aí na sua empresa, você cria um processo de gamificação, você coloca aquele que mais se destacou no estudo daquela metodologia para guiar as pessoas, tirar dúvidas, ser um monitor. Na verdade, o explorador tem esse perfil aí. É uma forma de explorar o explorador. Explorar o explorador. Isso aí. Então, outro tipo bastante popular, né? Um tipo que forma 80% de todos os jogadores, é o tipo socializador. É o tipo mais comum que você vai encontrar em qualquer jogo. Que é aquele cara, é o jogador casual. Né? É o cara que vai participar das missões dele, que vai cumprir aquilo que foi determinado, mas sem estar muito ligado em conquistas, em aparecer muito. É um cara que gosta de curtir o jogo. Ele joga porque ele curte. E se vier veio, e ajuda quem precisar de ajuda. Ajuda quem precisar. É o cara que na maioria das vezes você vai ver aí o cara numa taverna, o cara num lugarzinho lá só batendo papo, o cara que transforma um jogo numa rede social dele. Né? E é um tipo bastante interessante porque ele compõe aí a massa do jogo realmente, e tem muitos jogos casuais que são feitos para esse tipo de pessoas, né? Jogos de redes sociais, esse tipo de coisa, que são jogos que não exigem uma dedicação tão profunda para esse jogador que não está preocupado em grandes conquistas. E por último, na quarta posição, vem o grupo Predador. O nome já é até pesado, né? Pesado. Por que será? É porque esse é aquele jogador, o vulgo chato. É o chato. É aquele cara que faz de tudo pra conseguir as coisas dele, passa por cima de todo mundo pra conquistar o que é dele, sabe? É aquele cara que vai lá e te mata, é aquele cara que te xinga, é aquele cara que toma a frente como se fosse um líder sem ser líder. Sem ser líder. E ele vai fazer de tudo pra conquistar o objetivo dele, absolutamente de tudo. Isso vai fazer com que ele pode, inclusive, se tornar tóxico dentro do jogo, né? E isso, esse tipo de grupo ou de jogadores representa apenas 1%. Ainda bem. De todos os jogadores, mas mesmo assim tem que ter um pouco de cuidado com esse cara, né? A gamificação, ela não pode ser uma coisa que estimule muito a presença desse tipo de jogador. Isso. Porque senão pode ter problema na execução, ok? Uma coisa interessante, Josias, é que o Predador ele possui características do Conquistador. Sim, sim. Né? Mas é um cara que o Conquistador, como a gente falou, ele pensa realmente no que ele vai fazer e gosta do reconhecimento da comunidade. O Predador não. O Predador ele passa por cima de todo mundo, ele quer ser o maior, o mais forte, e mesmo que ele termine o jogo sozinho, isolado Exatamente. de todo mundo, é o lobo solitário da coisa. Muito obrigado, Jair, pelos comentários, foi muito pertinente. Jair, e tu, velho? Tu é que tipo de jogador? Cara, eu sou explorador. Definitivamente, cara. Eu sou o tipo do cara que vai jogar e eu quero conhecer... Primeiro, eu quero conhecer o mapa, a forma de como funciona a economia, então eu vou atrás de recursos, olha, meu lance é esse aí, velho. E você aí, o que você acha? Você já sabe o que eu sou, né? Pô, já joguei muito com você faz parte daquele perfil conquistador e tal, né? Pois é. Olha, quanto mais bad, quanto mais forte o meu personagem for, quanto mais moeda, quanto mais itens raros eu tiver, quanto mais títulos, melhor. Eu tô me sentindo bem. Isso é interessante para nós que jogamos, que além de sermos amigos, apresentarmos isso aí pra você, a gente joga junto também e um perfil complementa o outro, né? Isso é bem interessante. Com certeza. No meu caso, por exemplo, por ser conquistador, às vezes eu desconsidero muita coisa que tem no jogo pra ir atrás dos meus objetivos e minha conquista, né? Isso. E às vezes as minhas conquistas dependem de um explorador que conheça aquele ambiente para poder me ajudar. Isso, sabe onde é que você realmente vai encontrar aquele... Exatamente. E isso é o que começa a formar a socialização dentro dos jogos, né? A combinação desses grupos ou de perfis de jogadores faz com que a socialização da gamificação comece a acontecer. Isso. Então ela começa a acontecer devido à caracterização desses personagens. Isso, a complementariedade que cada perfil tem em relação ao outro. Exatamente. Né? Curtiu isso daí? A gente tá só começando, velho. Vem muito mais coisa massa nessa história aí. Muito mais. Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, que a gente tá esperando aí o feedback pra gente poder também nos motivar a continuar.
Isso Beleza? aí, pessoal. Fica conosco. Já vai emendando logo direto? Bora, Conquistador. Conquistador, meu irmão, é o cara que... Que conquista. É. Outro elemento aí